Salve, salve família, aqui é Flaudir Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar com a sua família, agora em novos horários, né? Às 15 horas. Vocês pediram e nós aí ouvimos a petição de vocês, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. O primeiro episódio parece que foi ontem. E hoje já passamos aí dos 170 episódios. Coisa boa! Agradecer também os nossos parceiros, né? Os nossos patrocinadores, porque se não fosse vocês, a gente também não teria conseguido chegar até aqui, tendo em vista tantos compromissos. Meu muito obrigado a você que é novo no canal. Se inscreve, deixa o like aí, compartilha. Estamos lá no Spotify, no Instagram. Mais de 9 milhões de contas passaram aí nos últimos meses. E isso é graças a Deus, Papai do Céu, e a você que tem feito parte também dessa história. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida, inspira, impacta tantas outras vidas. E hoje nós estamos aqui com uma figura marcante da nossa sociedade. Muita gente perguntava, tá faltando um camarada, tá faltando um camarada, tá faltando um camarada. E esse camarada está aqui hoje para conversar conosco, né? Ele que faz parte de um patrimônio histórico da nossa cidade. Nós que estamos falando aqui de Arapiraca, no estado de Alagoas. Ele é o grande presidente do ASA de Arapiraca. Estou aqui com ele, grande senhor, doutor Rogério Siqueira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudísio. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que sou um telespectador assíduo do DDI, né? Sempre acompanho suas entrevistas aqui e até que enfim chegou o dia, né? Depois de tantos convites, né? A nossa agenda não batia, então hoje estamos aqui com muito prazer para falar um pouco sobre tudo, sobre o nosso gigante e sobre a nossa história, né? Coisa boa. Ainda que saibamos, e você sabe, você que é da Arapiraca sabe quem é Rogério Siqueira. Mas essas pessoas que nos acompanham são de outros estados também. E ainda que nós saibamos quem são cada convidado que vem aqui, eu quero ouvir do senhor. Quem é o grande Rogério Siqueira? Conta pra gente. Rogério Siqueira, 49 anos, né? Pai da Ana Sofia, pai da Aurora, esposo da Natália Siqueira, filho do seu Hugo, da dona Maristela, irmão do Huguinho, da Suzy, do Laboratório Lacel, né? E nasci em São Paulo, Santo André, São Paulo, mas estou aqui em Arapiraca desde 1983. Tenho o título de cidadão honorário de Arapiraca e cresci aqui, cresci sendo asa. Eu sou sobrinho do Noel da Catol, que sempre foi o cara que me ensinou a vivenciar o asa, né? Vivo o futebol desde criança e sempre essa paixão pelo nosso gigante, né? Comecei minha vida profissional aqui, trabalhando com meu tio Noel da Catol, aqui nessa mesma rua do podcast, né? Ficava aqui mais na frente, ali em frente ao Bar do Paulo. Sim, né? sim. Foi meu primeiro trabalho ali aos 15 anos de idade. E daí construí minha vida sempre como vendedor. Nessa época trabalhava com fumo aqui em Arapiraca. Né? Comecei ali limpando o escritório e fui conquistando o meu espaço, e minha primeira oportunidade fora dali foi na Ambev. 1998, iniciei minha carreira de executivo ali como vendedor ainda na Ambev, e foram anos que definiram minha personalidade do comércio. Aprendi muito ali na Ambev, e da Ambev vieram outras grandes oportunidades na minha vida, como Elo Atacadista, que foi aqui em Arapiraca, quando eu fui gerente. Saindo do Elo, eu fui para a indústria dos biscoitos Mabel, que era aqui em Sergipe. Eu abria distribuidores aqui no Nordeste. E depois da Mabel trabalhei na Luna. E quando eu estava na Luna, veio a oportunidade de abrir um provedor de internet aqui à época, né? E veio a oportunidade, um convite, veio aquela grande ideia. À época só tinha 2 provedores na cidade, que era a Ops e Acesso 10, né? E a ideia foi muito boa, e a ideia era de encher os olhos. E o cara que me trouxe a ideia disse: olha, a gente precisa
montar esse negócio, e ali veio o convite para um cara que fazia alguns sistemas já na cidade. Ele disse: rapaz, esse negócio é muito bom, vamos buscar um sócio investidor. E trouxemos aquele sócio investidor, e resumindo, o cara que me trouxe a ideia me vendeu a parte dele rapidamente. O cara que disse: vamos trazer o sócio investidor, vendeu a parte para o sócio investidor. E ficou eu e o Jorge da gráfica, da Centergraph, à época. E foi quando a gente foi vendo ali aquele negócio, e tinha muita dificuldade em aquisição de equipamentos. Eu viajava e trazia equipamentos para compartilhar com os provedores da região, né? Eu sempre tive bons relacionamentos, né? E à época eu fui visitar o Claudemon da Ops, e o Claudemon viu que eu era o Rogério da Sua Internet, a gente tinha um provedor aqui, coincidente, sempre nas proximidades dali, né? Era o meu provedor aqui à época, e eu já tinha um outro provedor em Palmeira dos Índios, que esse não era com o Jorge, que chamava Rápido Internet. E a gente, daí nasceu a Rápido InfoShop. Por quê? O Claudemon me fez uma proposta à época, daquelas propostas irrecusáveis. Eu falei: olha, o provedor daqui hoje já não é meu, eu tenho uma sociedade com o Jorge, e essa sociedade ele ficou com daqui, eu tenho o meu em Palmeira dos Índios. E ele me fez aquelas propostas irrecusáveis, eu fui até o Jorge e fizemos um acordo na venda do provedor, e depois na venda do provedor de Palmeira, onde por um determinado tempo eu não poderia montar provedor de internet, e por um determinado tempo ele só comprava equipamentos comigo. Então daí surgiu a Rápido InfoShop, onde durante esses anos, de 18 anos, nos tornamos um dos maiores distribuidores do Brasil de equipamentos de telecomunicação. Fomos por muito tempo os maiores distribuidores de fibra ótica do Brasil. Ou seja, essa tão falada inclusão digital, eu tenho muito orgulho de ter participado direto disso. Por quê? Os provedores não eram enxergados pelos bancos, então ele tinha dificuldade de crédito. Então eu ia ali sempre em Aspiral, iniciamos aqui em Alagoas, aí fizemos Sergipe, entramos ali Pernambuco, entramos parte da Bahia, e fizemos Paraíba, Ceará, fizemos todo o estado da Bahia. E isso a gente foi fazendo esse trabalho, como eu falei, por 18 anos. E hoje somos uma empresa familiar, né, que temos filial em Caruaru, Pernambuco, Feira de Santana na Bahia, em Aracaju também, né, e muito orgulho de ter participado diretamente da verdadeira inclusão digital, porque se todos os bairros hoje e a internet chega na tua casa aí onde você está nos assistindo, e você mora aqui no Nordeste, pode ter certeza que a Rápido InfoShop ela participou desse momento de poder ter internet em todos os lugares, porque quem faz essa verdadeira inclusão digital não foi o governo, não foram as grandes teles, e sim os pequenos provedores de internet atendidos pela nossa empresa, né? Nós nunca fomos muito de divulgar isso, mas há 18 anos fazemos isso, e somos muito satisfeitos em ver provedores que começaram pequeno, empresários que fomos atender ali na sua casa, até mesmo em favela, e hoje são empresários renomados, empresários que venderam suas empresas já por milhões e milhões. Então a gente fica muito satisfeito e feliz por ter participado da verdadeira inclusão digital quando se fala em Nordeste. O Rogério Siqueira, né, e as pessoas falam muito sobre isso, tem um network admirável, né, uma mentalidade empreendedora, anos-luz na frente de muita gente. Mas quando foi a virada de chave na vida do Rogério Siqueira para adentrar aí pelo empreendedorismo? Olha, a grande virada de chave, na verdade eu sempre fui empreendedor, né? Quando criança, minha mãe vendia roupa, e eu ali com 12, 13 anos de idade disse: mãe, eu quero vender. Mas meu filho, vai estudar. Estudei no Colégio Bom Conselho, né, minha vida inteira, mas sempre fui envolvido com venda. E daí eu peguei as roupas que ela vendia, e tinha um
um vizinho meu que ele tinha caminhonete que levava os feiristas para as feiras, e eu fui para a época chamava Feira Nova, que hoje é Teotônio Vilela, né? E fui lá levei, eu lembro que a capa da mesa do quintal da minha mãe era uma capa de plástico, e eu levei aquela capa ali, e lá eu forrei na calçada do banheiro da feira de Teotônio Vilela, e foi o meu primeiro start ali. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Não foi um dia de muitas vendas, na verdade eu consegui vender 2 peças, né? O meu vizinho não cobrou nem a passagem, que é o Ismar, que eu mando um grande abraço, mas foi aí que tudo começou, né? A época, tive com 15 anos a oportunidade, como eu falei com meu tio Noel da Catol, né? Quando eu me desliguei dele, antes de entrar na Ambev, eu tive uma outra grande experiência na minha vida, que chamam de outras profissões, mas eu chamo de empresário de fronteira, né? Eu fui sacoleiro, sim, viajei para o Paraguai, trazia uísque que não era com metanol, como esses que estão vendendo, ou uísques originais, né? A gente trazia o uísque e vendia aqui na região, à época, isso há 25 anos, 30 anos atrás, mais ou menos, né? Então, eu aprendi muito também com essa situação, mas foi quando, como eu falei anteriormente, em 1998, eu entrei na Ambev e daí segui minha carreira como executivo. Coisa boa. Como é que surge aí o poker na vida do Rogério Siqueira? Porque hoje o Rogério Siqueira é conhecido mundialmente no poker. Como é que surge aí? Então, o poker surgiu na minha vida quando eu quebrei a perna, né? Deixa eu ver, o ano 2010. Eu quebrei a perna e eu já jogava poker, né, com os amigos. Um amigo Helder de Maceió ensinou e a gente jogava ali entre a família. E quando eu quebrei a perna, que eu precisei parar um pouco e comecei a pesquisar e vi que ali já existia brasileiros campeão mundial de pôquer, né? 2 brasileiros, o Alê Gomes e o André Acari, que se tornou um dos meus melhores amigos, né? Então comecei a estudar e no ano de 2012 eu ganho o meu primeiro título em Porto Iguaçu, na Argentina, né? Eu falei, rapaz, isso aqui é interessante. Eu ganhei ali o meu primeiro título. Foi também um pouco que me aproximou muito do Vanderlei Luxemburgo, onde eu jogava muito ali na Argentina e ele frequentava também lá, e a gente se tornou muito próximo, as famílias ficaram próximas, e ele passou a vir muito aqui para Alagoas, inclusive praticamente todo final de ano a gente passa junto por aqui. Então, foi assim que o poker entrou na minha vida, e eu comecei a ganhar alguns circuitos ali jogando na Argentina, e falei, não, agora eu quero no meu país. Foi quando o poker começou a ter mais ascensão aqui no Brasil, e eu falei, eu quero ser campeão brasileiro. E comecei a estudar mais, comecei a participar do BSOP, que é o Brasília Series of Poker, que é o Campeonato Brasileiro de Poker. E disso para cá, hoje temos 9 títulos de campeão brasileiro e 2 títulos mundiais, né? Um dos títulos de campeão brasileiro é o título do ranking de Mix Games. Mix Games são jogos mais complexos de poker, jogos que têm mais que uma modalidade, e eu fui campeão do ranking nacional, né? Então, as etapas vão pontuando, tem várias etapas, 7, 8 etapas por ano, e nessa pontuação tem um campeão geral do ranking. Então é um título que eu considero bastante assim, como maior grandeza, por mais que eu tenha 2 campeonatos mundiais. Esse título, quando a gente fala de mix game, quem conhece do poker vê que no mix ali já está o cara que realmente são os que mais estudam, mais, a gente poderia dizer, uma elite dentro do poker. Então é um título que eu levo na minha vida como o maior de todos. Eu me lembro que na época, eu ainda garoto, meu pai dizia para mim, se junte com bons que você vai ser um deles, né? Me diga com quem você anda, que eu digo quem você vai ser.
E aí surge mais tarde, né, as pessoas falando muito sobre network. E o senhor tem um network admirável. Qual o segredo para manter bons relacionamentos? Principalmente com famosas grandes estrelas, né, do nosso país. Então, Flaudísio, eu sempre tive isso com a minha vida, né? Eu não considero ninguém maior nem menor que eu. Então, da mesma forma que eu trato as pessoas que têm profissões inferiores, né? Eu trato o presidente da República, eu trato o Neymar como já joguei várias vezes com ele. Então, para mim, todas as pessoas são iguais, independente de classe social, de status, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então, eu aprendi isso com a vida. Então, eu acho que é a verdade que ela cabe em todo lugar, né? Ela abre porta e ela faz muito network. Então, eu acho que o grande diferencial no network é sempre você agir com a verdade. É muito fácil você falar do que você tem propriedade. Então, dificilmente você vai gaguejar, você vai estar buscando palavras bonitas. Então, eu acho que o grande diferencial dentro do network é a verdade, sempre. O senhor tem uma... Você, por favor, você... Eu falei que eu ia corrigir. Não corta essa parte, por favor, Você é uma inspiração para a nossa sociedade, né? Muita gente fala sobre o presidente Waza, sobre o Rogério Siqueira, mas aí, antes de ser essa referência que o senhor é, ou se tornar, né? Eu quero saber do senhor se em algum momento da sua carreira alguém tentou puxar tapete. Isso aí a gente lida todo dia, né? Faz parte da vida, faz parte do ser humano, né? Está em eternas mutações e desafios. Isso sempre acontece, mas a gente aprende a conviver com esse tipo de situação. Mas eu queria deixar um legado aqui que eu aprendi com a vida, né? São muitos anos aí de caminhada, por mais que ainda seja muito jovem, mas trabalho desde muito cedo, né? São bastantes anos que se passaram e fica um aprendizado. E desse aprendizado eu quero deixar aqui uma coisa que eu aprendi com a vida. Sabe aquele coitadinho que você quer ajudar? Ajude ele lá longe. Nunca traga o coitadinho para perto de você. Porque esse coitadinho, ele vai puxar o teu tapete ou vai tentar puxar o teu tapete. Então fica esse aprendizado aí para todos. Então, quer ajudar alguém? Ajuda ele lá onde ele está. Não traga para perto de você, porque esse coitadinho, ele algum dia vai te prejudicar. O senhor falou aí algo e o senhor é um empreendedor nato, ajudou e ajuda muita gente, mas parece que a gente vive na sociedade que no lapso de tempo ela se esquece daquilo que a gente fez outrora por elas. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Olha, eu não ligo muito para essa situação, não, porque eu nunca faço algo por alguém ou por alguma empresa ou por alguma instituição pensando algo em troca. Então, eu acho que as maiores decepções da vida, ela está quando você cria expectativa nas outras pessoas. E eu não crio, eu aprendi isso com a vida. Você quer fazer, faça com amor, dê o seu melhor, ou não faça. Ninguém é obrigado a fazer. O botão do play, ele sempre está na nossa mão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não crie expectativas nas pessoas. Não façam as coisas pensando que vai ter retribuição. Porque as pessoas, cada pessoa ela vai agir de uma forma, de uma maneira. Então você só vai se frustrar se você criar expectativa. Então eu prefiro não criar expectativa nas pessoas. Hoje, eu bem falei aqui, desde o início, você é presidente do ASA, né? O nosso ASA, boa! Mas aí, como é que chega essa novidade na vida do grande doutor Rogério Siqueira? Como é que o senhor se torna presidente do ASA? Só joga bola? Não jogo bola. Joguei handebol. Vou dar aqui um abraço ao doutor André Chalume, perna de pau. O doutor André Chalume tinha um racha lá no condomínio, ele tá perna de pau, mas ele era dono da bola, toda vez tinha que participar. Mas aí eu quero ouvir do senhor, como é que surgiu aí essa novidade na vida do Rogério Siqueira? Olha, como eu falei, eu cresci dentro do ASA, né? Então, eu sempre respirei o ASA, porque meu tio, que eu trabalhava com ele sempre foi, quando não era presidente, ele estava ajudando algum presidente
que estava. E eu cresci com esse legado, né, de sempre ajudar o ASA. Então, há muitas diretorias eu venho ajudando, mas pelas minhas ocupações eu nunca me predispus a estar à frente, mas ajudava, até pelo o meu grau de relacionamento, né? E, na verdade, eu nunca planejei em ser presidente do ASA, eu nunca me preparei para isso, eu nunca tive isso como plano de vida, né? Quando menos esperei, eu estava. Por quê? Eu vim ajudar o ASA na gestão do Igor Rafael. Ele me convidou em 2022 ali, onde estava uma situação muito difícil, tanto financeira como estrutural, de um a tudo. E eu vim, como eu ajudei outras gestões, né? E sempre ajudando, e dizia, não, fala o que você precisa que eu vou ajudar. E ajudava ali. Dessa vez, eu me tornei próximo demais. Por quê? Porque eu usei da amizade que eu tinha, à época, através do Vanderlei Luxemburgo, onde eu fiquei muito amigo da comissão técnica dele e trouxe para cá o meu convite. Quando você traz alguém, vem a responsabilidade junto, do Maurício Copertino, que era auxiliar técnico do Luxemburgo. Então, ele já tinha tido várias experiências, mas estava pronto para ser técnico à época. Então, eu fiz o convite, né, que o Igor precisou dessa ajuda, e quando o Copertino chegou, ele disse, você vai ter que ficar aqui do meu lado. Eu vim para cá, você me trouxe, você vai ter que ficar. Então, eu me aproximei mais ainda da gestão do Igor, né? Então, foi pouco tempo a passagem dele aqui, mas eu já estava totalmente dentro. Então, eu vi que o ASA, gente, eu vou falar para você que nos escuta, não só o ASA, como o futebol, ele é muito caro. O futebol ele está cada vez mais difícil. Eu estou falando ali de 2022, que eu entrei ali mais ou menos em abril de 2022, acabou as atividades mais ou menos final de agosto, e eu ajudando o ASA, eu estava ali no ASA com R$450 mil em 4 meses. Então falei, peraí, esse negócio aqui machuca, né? Então não dá. Então é por isso que as pessoas não completavam os mandatos, as pessoas não conseguiam tocar. Eu falei, não, isso aqui não é saudável, né? Você vai estar num clube, você vai estar doando o seu tempo, então não é saudável. Então alguma coisa a gente tem que fazer. Então foi quando eu fui procurar alguns amigos que já estiveram por ali outras vezes, e um dos amigos foi o Ibne, do Grupo J. Pinto, onde ele me disse, o sócio do Brasil. Boa. Onde ele me disse, Rogério, só tem uma saída para o ASA. A saída é o seguinte, a gente precisa juntar 10 empresários, onde a gente faz uma junta de auxílio financeiro. Então, uma coisa é um empresário colocar R$500 mil, outra coisa é um empresário que tem condição colocar R$50 mil, ou seja, 500 mil dividido por 10. Então, R$5 mil por mês, um exemplo, então não vai pesar igual pesa 500 mil para um. Então, assim fizemos. E ele falou, não precisa de 10, só precisa de 8, porque você é um que já está dentro e eu sou outro. Então, nisso, fomos fazer algumas ligações, né? Então, peguei o telefone, comecei a ligar, e num dia só não conseguimos só os 10, conseguimos 14. Né? Então, não teve nenhuma ligação que a gente teve o não. Então, juntamos 14, fomos conversar, fizemos a primeira reunião, e foi quando eu disse, olha, está aí o Igor, né, à frente do trabalho, a minha opinião é que ele deve continuar, e sempre falei, e o convidei também na gestão para a continuação do trabalho, mas os que se juntaram disseram não. Você convidou a gente, é você que tem que assinar. Eu disse, mas eu não tenho nem tempo e nem posso. E resumindo, foi dessa forma que eu entrei e passei a ser o presidente do ASA. À época o Igor não aceitou ser o vice-presidente, que eu falei, Igor, eu vou aqui porque o pessoal está exigindo nesse momento, e é o pessoal que vai estar junto, a junta financeira, mas ele falou, não, Rogério, eu prefiro sair, tocar, mas é um presidente de honra que fez, mesmo com toda a dificuldade,
em pouco tempo fez um bom trabalho. Na verdade, para mim foi muito cômodo ter pego nessa situação onde, por mais que eu tenha ajudado a gestão do Igor, não só a do Igor, como todos os outros, cada um que passou, que me antecedeu no ASA, plantou sua semente. Então, se estamos colhendo os bons frutos hoje, foi porque boas sementes foram plantadas. Então, eu sou muito grato a cada um que aqui passou e estou dando a minha contribuição, né? Eu que não ia nem entrar, estou no segundo mandato, né? Concluindo agora o primeiro ano, e tenho mais um ano de mandato, que é o 2026, né? Hoje nós temos uma diretoria bastante presente, como você citou, o doutor André Chalub, que é nosso vice-presidente executivo. Temos 3 vice-presidentes executivos, que é o doutor André Chalub, o Sullivan, que é o proprietário do Sushi, também um grande engenheiro civil, também de uma construtora, né, que fez a construção ou a reforma, a ampliação do CT, né, um cara também excepcional. O Edmilson Barbosa, do Fumo, super bom, também é nosso vice-presidente executivo e também do grupo de rádios da NN, da Imprima, tem um pool de rádio, grande empresário aqui, e os outros também, vice-presidente em todas as outras pastas, né, que nos ajudam muito. É por isso que o gigante é cada vez mais gigante. O senhor falou e bem ressaltou que futebol, independentemente de ser o ASA, é caro. E ter clubes, né, ter bons jogadores em clubes não é fácil, né, por conta dos valores que são investidos. Quais têm sido os desafios e quais foram e quais são os desafios aí do ASA? Olha, os maiores desafios que pegamos na nossa gestão foi um passivo grande, porque o ASA hoje ele tem que manter as contas em dias, como mantém, e o ASA hoje tem que pagar um passivo que outrora era impagável, né? Todas as conversas que tínhamos com pessoas que ajudavam o clube há muito tempo diziam, não, essa dívida do ASA é impagável e tal. E hoje, de mais de 120 processos que tinha no início da nossa gestão, hoje tem 8. Todos na centralização, no ato trabalhista, que até o final da nossa gestão a gente vai estar concluindo todos os débitos sanados. Hoje o ASA tem todas as certidões, então isso abre portas, né? Hoje o ASA tem um apoio muito forte aqui na cidade de Arapiraca. O ASA é reconhecido como patrimônio cultural aqui na cidade de Arapiraca. Tem um apoio muito forte da gestão do prefeito Luciano Barbosa, mas muito forte mesmo. Se não fosse a gestão do prefeito Luciano Barbosa, o ASA não estaria de volta aos trilhos da forma que está. E quando eu falo do prefeito Luciano Barbosa, eu também estendo essa gratidão à Câmara de Vereadores de Arapiraca. Para você ter uma ideia, todos os vereadores de Arapiraca, todos, colaboram mensalmente com parte do seu salário. Pouca gente fala isso e eu queria aqui agradecer publicamente a todos os vereadores de Arapiraca, porque todos colaboram mensalmente e são fiéis apoiadores do nosso gigante. Então, isso é muito importante, fazer esse agradecimento aos políticos da nossa cidade, da nossa região, e quero agradecer também ao governador Paulo Dantas, né? Porque na história do ASA, nenhum governador ajudou o ASA tanto quanto o governo do governador Paulo Dantas. Então, o ASA é visto como patrimônio cultural, não só de Arapiraca, e reconhecido, como também do estado de Alagoas. Então, isso é muito importante. E, de fato, porque em toda a minha vida eu sempre viajei muito, e lá atrás, quando eu falava que era de Arapiraca, o pessoal perguntava, Ará o quê? Arapiraca, a terra do fumo. A terra do fumo, tá. A partir do momento que o ASA dá aquela virada na chave contra o Palmeiras,
que eliminou o Palmeiras em 2002 da Copa do Brasil, tornou-se um patrimônio onde, quando você fala de asa, ou que é de Arapiraca, todo mundo vincula o asa. O asa, ou Arapiraca do asa, né? Porque é o asa de Arapiraca, então Arapiraca do asa. Então isso tornou-se muito divulgador, não só de Arapiraca, como do estado de Alagoas. Nós temos clubes aqui, como eu posso citar, CSA e CRB, clubes mais antigos que o asa, clubes que o CRB está há muitos anos hoje numa Série B do Brasileiro. O CSA chegou até uma Série A de Brasileiro. Mas se você chegar em qualquer lugar do Brasil, não em rodas de futebol, porque todos vão saber quem é CSA e CRB, óbvio que sabe, que é conhecido. Mas se você chegar você está tomando um vinho, alguma coisa, com uma turma que não é do meio do futebol e fale um time de Alagoas, pode fazer qualquer pesquisa. O primeiro time que vem na lembrança é o asa, porque o asa é de Arapiraca. Ninguém fala o CSA de Maceió, o CRB de Maceió, mas fala um asa de Arapiraca, que automaticamente está falando um asa de Arapiraca, que é em Alagoas. Então, isso se tornou muito cultural, isso tornou-se o maior propagandista de Arapiraca e, consequentemente, também do estado de Alagoas, né? Depois vieram outros divulgadores, né? Como nas redes sociais, um Carlinhos Maia, e outros trabalhos também muito bem feitos, o trabalho da cultura, do turismo também feito no nosso estado, ele foi muito bem feito. Hoje, Alagoas, a gente que era daqui conhecia muito, mas era pouco propagandado, né, o nosso litoral, que realmente é o Caribe brasileiro, né? Mas, com certeza, essa semente plantada pelo asa ali desde 2002 fez uma reviravolta. E também o asa, por muitos anos, que participou ali de uma Série B, que era uma Série B, à época, muito benquista, né? Também participações em Copa do Brasil. Isso fez aquela ascensão vir junto, né? E o nosso município, com certeza, colheu e continua colhendo grandes frutos também em relação a uma contrapartida desse investimento que se faz no asa. Hoje, depois de 13 anos, o asa pode comemorar que está de volta a uma Copa do Nordeste na fase de grupos, né? Por alguns anos participamos de pré-copa e nunca havíamos conseguido voltar depois daquele vice-campeonato em 2013 ali da Copa do Nordeste. Então estamos aí, vamos estar disputando uma competição com a elite do futebol nacional, né? Com Fortaleza, com Ceará, com Vitória da Bahia, Sport. Então, times mesmo da elite, e os representantes de Alagoas são o campeão e o vice, né? O CRB e o asa, que o asa vem sendo vice-campeão alagoano por 4 anos consecutivos, e muito justo essa reformulação através da CBF, do calendário, e com essa reformulação acaba-se a pré-copa do Nordeste e agora o asa está de volta, a elite, né, está de volta à fase de grupos da Copa do Nordeste. Como é que está hoje a base do asa e o que é que tem sido feito pela base do asa? Fala pra gente. Olha, a base ela vem nesse tempo todo em uma reconstrução, né? Não existe 2 dinheiros. Tudo precisa de dinheiro. Então, o primeiro dinheiro do asa sempre foi para manter as contas em dias. O segundo dinheiro do asa sempre foi para pagar os passivos. Então, e a base, onde fica? Não tem 3 dinheiro. Então, até então, quando a gente iniciou, que pegou, primeiro, como é um time emergente, aposta-se no time principal. Então, foi sempre feito e sempre veio ali a base ajudando, e o investimento no primeiro ano não foi tão grande, mas já existiu. No segundo ano, um pouco maior, mas eu posso dizer que a grande virada de chave da nossa base, ele vai ser agora para a temporada 2026. A gente está com um planejamento grande, inclusive eu já adianto aqui em primeira mão,
para vocês. Boa! Que o doutor André Chalub, que vem fazendo um excepcional trabalho em todas as pastas do nosso gigante, ele assume a vice-presidência de base do gigante, então ele vai estar à frente diretamente, continua como vice-presidente executivo, mas vai estar à frente diretamente, que ele ajudava indiretamente. Então agora o doutor André Chalub, a partir dessa próxima temporada, assume a base do nosso gigante e pode ter certeza que é uma base que vem cada vez mais forte. Agora em 2025, né, oficializamos a escolinha do ASA. Hoje nós temos um sub-13 muito forte, um sub-15 muito forte, né, que vamos colher os frutos lá na frente. É assim que funciona o futebol. Você tem que iniciar ali nas escolinhas para colher os frutos. Então, tivemos bases fortes lá atrás, onde tinha um grupo de investidores que fazia esse trabalho, mas hoje o ASA vem forte desde as suas escolinhas e vai investir e vai vir forte também em todas as categorias de base, além de 13, sub-13, sub-15, vai vir ali um sub-17 forte e um sub-20 muito forte também, pode ter certeza disso. Hoje nós temos alguns jogadores, já que são frutos agora de 2025, que estarão integrando o elenco profissional em 2026. Obviamente que eles integram, num primeiro momento, para uma pré-temporada, para análise da comissão técnica, né? Mas eu tenho certeza que vamos estar já colhendo alguns frutos agora em 2026, mas o futuro é muito mais promissor, né? Junto com a base, eu posso também dizer das nossas conquistas na gestão, como eu destaco a principal dela, além de ter colocado o trem de volta aos trilhos e as contas em dias, a aquisição do nosso CT, né? O CT do Gigante, ele é uma realidade, né? À época, precisamos de um empréstimo para fazer a aquisição, né? E eu sempre falei em minhas entrevistas que se chegasse o dia de pagar, o ASA não pudesse pagar, eu pagaria do meu bolso. Né? Então o CT é sim do ASA, é sim do Gigante, e eu quero também passar aqui para vocês que nós adquirimos mais uma propriedade anexa à nossa, e nós estamos ampliando o CT, né? Ampliando onde tínhamos 2 campos com dimensões não oficiais, e agora no nosso CT nós teremos um campo com a dimensão oficial, com a dimensão de 68 por 105 ou 104, não sei bem agora exatamente, mas com as dimensões oficiais. Então, eu fico muito feliz, porque isso já vai estar pronto agora para o início da pré-temporada, no dia 26 de novembro, já agora desse ano. Nós teremos nosso campo já pronto. Por quê? Porque já iniciamos toda a parte de demolição que precisava fazer, toda a parte de detetização do gramado antigo, que ele precisa ser totalmente detetizado. Por quê? Porque ali naquele gramado antigo tem muito mato, muitas pragas, então elas precisam ser todas eliminadas para aí sim a terra ser preparada, a irrigação ser atualizada para toda a área e receber um gramado novo. Esse gramado novo ele vai ser implantado da forma que é feito nas grandes arenas. Ele não vem aquelas placas, ele vem em rolo. Então é um caminhão apropriado que vem para isso. Então ele vai ser reimplantado ali todo um gramado no nosso CT. E esse gramado ele pode ter atividades normal a partir de 20 a 30 dias de reimplantado, porque ele já vem os rolos, então ele espalha ali, então ele vai ficar realmente um grande tapete, e eu tenho certeza que vai ser o melhor gramado do estado de Alagoas, o que nós vamos ter no nosso CT, porque para o ASA tem que ser tudo de melhor. Para o nosso Gigante, se tem uma coisa que eu não economizo, é mais fácil economizar na minha casa do que economizar no Gigante. Então tudo para o Gigante tem que ser do bom e do melhor. Então não só isso, como toda a parte de apartamentos, que nós temos ali 20 apartamentos, todos estão sendo reformados, né, para receber a nova equipe que vai estar ali.
né? Todos os apartamentos, a parte do refeitório, a parte da academia, nós vamos ter uma academia climatizada, que até então não era climatizada, a parte de fisioterapia, a parte de departamento médico, a parte de fisiologia, ela está sendo totalmente reformulada com novos equipamentos adquiridos, a parte de GPS, o que tem de mais moderno. Então, o Asa hoje, para 2026, se ele já vinha se enquadrando, hoje ele pode ser considerado um time que vai ter a mais alta tecnologia para poder desempenhar o melhor futebol possível dentro das 4 linhas. A gente vê e ouve dizer bastante, principalmente por aqueles que acompanham o futebol, que em finais, né, em finais de competições, algumas equipes são prejudicadas pela arbitragem. Como é que o senhor vê hoje a qualidade técnica da arbitragem a nível Brasil? Olha, eu vejo que a arbitragem brasileira ela vem evoluindo muito. É porque com a internet, com a velocidade das informações, os barulhos eles são maiores do que os elogios. Mas se você pegar a nossa arbitragem num tocante, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa série. Eu sou o representante dos clubes da Série D, eleito pelos 64 clubes por 2 anos consecutivos. Eu sou representante na Comissão Nacional de Clubes. Existe uma Comissão Nacional de Clubes onde tem 5 representantes da Série A, 2 representantes da Série B, 1 da C e 1 da D. Então, isso é estatutário dentro da CBF e eu sou representante por 2 anos consecutivos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um pouco de Série D. Então, se você pegar a Série D, ela vem numa primeira fase com 32 jogos por rodada, falando de 2025. Então, se você pega as reclamações, porque pouca gente vem para elogiar, mas para reclamar, elas são muito pontuais. Você pega de 34 jogos, vai ter 2 jogos ali, 3 jogos com reclamação. Então, isso é muito pouco no universo de 32 partidas por rodada, né? Aí você pega as reclamações, quando ela vem à tona, ela vem... Ninguém fala o árbitro errou, né? Todo árbitro é ladrão, né? Todo mundo que erra contra o seu time mas é uma cultura do nosso futebol que eu acho que precisa mudar. E eu acho que vem evoluindo. O Rodrigo Sintra vem fazendo um grande trabalho à frente da Comissão Nacional de Arbitragem. A CBF ela vem investindo bastante nessa parte de arbitragem, inclusive trazendo tecnologias mais modernas. O que precisa é uma readequação. O VAR ele já atua no futebol brasileiro, salvo engano, desde 2017, 2018. Mas ainda não tem um entendimento do uso da ferramenta. Então, o VAR ele é um complemento para a arbitragem de campo. E ele vem ali meio que se conflitando. Então, está faltando, dentro da arbitragem, um entendimento maior entre o trabalho de campo e o trabalho de arbitragem. Hoje eu vejo muita competição ainda entre eles, um querendo mostrar mais do que o outro e eles deixando de trabalhar entre equipe. Mas existe um aceno muito grande para a profissionalização da arbitragem no Brasil e eu acho que com essa profissionalização, com certeza o nível vai melhorar cada vez mais. Mas trazendo de novo aqui para a nossa realidade hoje de Série D de brasileiro, eu trago os números muito positivos. Então, os elogios foram, principalmente nas fases finais, muito grandes. Então, você não ouve falar muito de árbitros que apitaram uma Série D. Por quê? Porque eles não apareceram. Então, quando o árbitro não aparece, quando você não sabe o nome do árbitro que está apitando, é o melhor árbitro que tem. Então, quem está ali para aparecer são os atletas, com o drible, com os gols, com as belas jogadas, né? Não é a arbitragem. A arbitragem está ali só para fazer a funcionabilidade do trabalho dos atletas que estão ali para isso. Então, isso ainda tem se confundido muito pela parte da não profissionalização. Então, eu creio que a arbitragem brasileira está, sim, no caminho certo
independente de se você é torcedor de time A, de time B, de time C, nós tivemos aqui no Asa hoje uma grande aberração na decisão do Campeonato Alagoano. E o Asa foi até as últimas instâncias, perdemos. Por quê? Porque ainda existe esse conflito, um entrando na seara do outro e atrapalhando o trabalho da arbitragem como um todo. Então, eu mudei essa cultura de errou contra a gente, nos roubou. Então, eu prefiro identificar o erro como erro, porque eu acho que é muito sério você fazer uma acusação, né, ou chamar alguém de ladrão, porque ele fez algo que prejudicou a tua equipe ou coisa parecida, né? Porque nem tudo está vinculado com o roubo, com a fraude. Eu acho que está faltando um pouco disso na nossa cultura. A gente precisa se evoluir muito quanto sociedade, tirar a palavra roubo, tirar a palavra falcatrua, né, de tudo que se faz na vida. Então, nem tudo, as pessoas erram. Nós, seres humanos, somos falhos e nós podemos, sim, errar e vamos errar muitas vezes. E nem sempre que a gente erra, por mais que a gente gere um dano ao outro que dependia daquela situação, aquele erro ele foi premeditado. Então, eu acho que temos um problema muito grande cultural. Isso não quer dizer que os erros devem ser passados à mão, não. Os erros eles têm que ser investigados, eles precisam ser apurados e eles precisam ser, aqueles que erraram têm que ser penalizados e pagar pelo seu erro. Agora, o problema é a formatação da acusação antes que se tenha provas em relação àquela determinada situação. A gente vê muita gente falando, né, e diz, tem que contratar jogador, tem que... Como é que funciona a questão de jogadores que são emprestados? E como é que funciona a questão da contratação de jogadores? Muito boa essa pergunta, ela quebra muitos paradigmas. A nossa realidade hoje do Asa é Série D. Nós somos um clube... Hoje eu posso dizer que nós somos um clube de Série D de Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque com essa mudança agora, no novo calendário brasileiro, ele nos dá uma sustentabilidade na Série D. Por que, Rogério, você diz isso? Nós entrávamos na competição, por exemplo, do estadual. Primeiro objetivo nosso era conquistar o calendário do ano seguinte. Porque um clube sem calendário é o início do fim. Então, hoje, com a mudança, você tem 3 formas de poder estar numa Série D de brasileiro. 4 com a decência, né? Você descendo ali de uma Série C para uma Série D. Primeira, através dos estaduais, que aqui é o Campeonato Alagoano, ou através das Copas, que aqui é a Copa Alagoas. Então, a gente tem uma chance através do Campeonato Alagoano. Não deu certo, tem a chance através da Copa Alagoas. Se não deu certo, tem a chance através de ficar entre os 32 colocados da Série D. Agora a Série D ela passa a ter 96 clubes, mas aqueles 32 melhor colocados já garante calendário para o ano seguinte. Dos 32, 6 vão ter o acesso para a Série C. Agora sobem 6. Então, tem essas 3 situações e, além dessas, se você não conquistar nenhuma dessas, aí você vem desses 32 melhores colocados, tem os 6 que vão subir, os outros que não subirem, se ele já tiver obtido a vaga pelos estadual ou pela Copa, essa vaga que ele teria direito entre os 32 melhores colocados, ela vai para o ranking nacional de clubes. Hoje o Asa ocupa uma posição de 71 no ranking nacional de clubes. Então, o Asa, caso ele vá mal num estadual ou numa Copa Alagoas ou até mesmo numa Série D de brasileiro, ele tem o calendário garantido pelo ranking, porque o ranking ele é um ranking cumulativo de 5 anos. Então, até que o Asa fique numa colocação no ranking que não lhe dê direito a participar de uma Série D de brasileiro, ele tem que fazer 4 anos terríveis. Então, nós estamos caminhando para fazer os 4 anos
melhores da história do Gigante. Então, a gente está bastante tranquilo em relação a isso, em relação ao calendário. Então, hoje, quando a gente chega na competição, a gente chega para brigar pelo título. Mas eu vou responder a tua pergunta, que é onde chega a situação em relação à contratação de jogadores. Na Série D, que é a nossa realidade, não se contrata jogadores comprando, como os outros clubes normalmente fazem. Então, quem são os jogadores que vêm para uma Série D? Eles são jogadores que ou estão numa decência de carreira, jogadores com muito potencial, jogadores gratos ao clube, jogadores que tiveram uma história no clube. Então, normalmente, eles voltam para os seus clubes de origem, né, para poder retribuir aquilo que ele fez, o clube fez pela carreira dele. Então, esses jogadores, ele vem ganhando salários na realidade de Série D, para poder ajudar ali o time a ter ascensão. Ou jogadores que hoje tudo gira na grande maioria dos clubes com análise de desempenho. Então nós temos os analistas de desempenho, nós temos um diretor que é o Bruno Siqueira, que é o diretor de análise de mercado. Então o Bruno Siqueira, ele tem a equipe dele onde faz um estudo de mercado. Por quê? Os jogadores, para poder chegarem, pouca gente sabe desses detalhes, tá? De bastidores. Mas para ele chegar e a gente conseguir montar um time competitivo dentro do nosso orçamento, a gente precisa pegar jogadores que ou sejam jogadores dessa natureza, que devem gratidão ao time, devem gratidão ao técnico que está no time. Ó, eu te ajudei, agora você vem me ajudar aqui. Então é muito importante o técnico, o executivo de futebol que está no time. Ó, eu te ajudei, agora tu vai baixar um pouquinho aí, vem me ajudar aqui. Ou, voltando para a análise de desempenho, análise de mercado, a gente busca aqueles jogadores que já têm uma carreira. Por exemplo, o jogador jogou por 10 anos em altíssimo nível e ele, a temporada 2025 não foi tão bem, talvez as duas últimas, 24, 25, então esse jogador, ele passa a ter o seu salário defasado no mercado. Mas na análise a gente viu que ele se encaixa naquilo que a comissão técnica precisa para aquela determinada função. Então a gente consegue trazer jogadores que têm o potencial, mas não está no seu melhor momento. Então por isso a gente consegue montar times competitivos. E também jogadores, aí entra o nosso relacionamento, né, com presidentes de clubes de Série A, de Série B, de Série C. Então isso facilita muito. Por exemplo, quem foi o melhor jogador do Asa? Sem dúvida alguma, foi o Samuel. De onde veio o Samuel? O Samuel veio através da minha amizade com o Marcelo Paes do Fortaleza, que é o cara que para mim é uma das maiores inspirações dentro do futebol, que pegou o Fortaleza ali numa Série D e levou o Fortaleza para participar de Libertadores em altíssimo nível, né? Então, o Marcelo Paes tornou-se um grande amigo, também faz parte comigo da Comissão Nacional de Clubes, e ele, através dessa amizade, eles indicam jogadores que estão ali nas suas categorias de base, que vão ser emprestados, ou jogadores que já estouraram a idade ali da categoria de base, mas não vão ser utilizados pelo time principal dos seus clubes. Então tem essa situação também de relacionamento que pesa muito quando você está construindo um elenco. Existe uma garotada que está nos assistindo aí, que é fã do Asa, e galga aí, às vezes, ser jogador de futebol. E às vezes muito talentoso, diga-se de passagem. Entretanto, a gente acaba esbarrando, às vezes, em algumas hipóteses, de que o camarada, o garoto, ele é muito bom, ele tem um dom de jogar bola, mas às vezes é indisciplinado. E aí eu queria que o senhor, como presidente, como é que a equipe lida com esse garoto e qual é o conselho que o senhor dá para essa juventude que galga aí o futebol? Olha, existem duas situações, né? Eu sou pai de uma garota de 18 anos, né, Ana Sofia, e sou pai da Aurora, que tem 1 ano e 5 meses. Então, eu flutuo bem
em todas as gerações. Então, para o garoto hoje, eu vou falar, você estude, você procure obedecer os pais, obedecer os professores, porque é aquilo que a gente ensina para os nossos filhos. Mas eu vou te falar uma coisa, Flaudício. Aprendi com o professor Luxemburgo. E ele fala sempre. O pessoal chega porque, para nós pais, o nosso filho é o Neymar. E os pais atrapalham muito a carreira dos filhos. E futebol, cara, eu vou te falar, é para favelado. Futebol é a profissão mais difícil que existe. Por quê? Porque ele vai ter que ralar ali todos os dias, ele vai ter que plantar todos os dias. E se a família não depender da bola dele para um prato de comida chegar em casa, ele não vai vencer no futebol. Ele não vai vencer no futebol. Então eu digo para você que gosta de futebol, você pode até se chatear, pode até chorar nesse momento, mas eu digo, vai estudar. Vai estudar e tenha futebol como hobby. Se der certo, vai acontecer. Vai acontecer, aconteceu com o Kaká, né? E com outros e outros que tinham condição e aconteceu. Mas olha, é procurar agulha no palheiro. Aqueles que vencem no futebol, você pode pegar de onde ele saiu. Ele tem que a família depender do futebol dele para ter o prato de comida dentro de casa. Esse cara aí, a probabilidade dele vingar em relação aos nossos filhos que estudam em colégios particulares, que tem o prato de comida todos os dias em casa, a probabilidade, eu posso dizer que é 100 para 1. A chance de um que tem todas as condições, que tem toda a educação, vingar para aquele que aprende futebol ali na rua, aquele que está todo dia jogando aquela bola ali naqueles campinhos de poeirão, de esburacado, porque é aí que vai surgir o empirismo do jogador, o diferencial do jogador. É aquele ali que estamboca o dedo todo dia na rua, sabe? É aquele cara ali que, quando ele chega num clube, ele sabe que o futuro da família dele depende daquela bola que ele vai jogar ali. Aquele ali, a probabilidade de vencer, que já é muito difícil, 1 em 1000 desse vai vencer. E o outro que tem condição, eu colocava 1 em 10 milhões. Essa é a probabilidade da realidade do futebol. Quem falar diferente disso, ou está mentindo, ou está querendo que continue aquele investimento que você está fazendo ali no teu filho. Então eu digo, é para desistir de futebol? Não, futebol é cultura. Futebol atrai o teu filho a poder estar convivendo em sociedade, convivendo em grupo. É muito importante. Agora, disto para dizer que o teu filho é um novo Neymar e o teu filho vai viver do futebol, tem que ter muito mais responsabilidade dos pais. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando para o final desse bate-papo top, né? Se você quer ser um parceiro do DDI Podcast, entre em contato com a gente, vai ter uma equipe aí para lhe recepcionar e a sua marca ser divulgada para muita gente aí. Tenho certeza que vai estourar, né? Se já é estourado, vai estourar mais ainda, assim como o DDI Podcast tem crescido aí e alcançado tantas vezes. Rogério, a gente tem visto um futebol diferente em relação ao futebol de antigamente. E muita gente até diz, rapaz, os meninos de hoje em dia, o cabo triscou, ele cai. E aí, se essa fala é verdadeira ou se não é, eu queria o senhor como presidente, o que muda o futebol do passado para o futebol da atualidade? Primeiro, preparo físico, né? O condicionamento físico hoje é um grande diferencial. Eu diria que 90% hoje é preparo físico. Mas quando você fala de preparo físico, todos estão bem preparados. Aí entra uma parte de fisiologia, entra uma parte de nutrição, entra uma parte de psicologia. Então, tudo isso é um conjunto, entra um ambiente. Então, tudo isso é um conjunto para fazer o diferencial. Mas a grande cereja de bolo é uma palavra chamada competitividade. Se essa palavra não estiver dentro do grupo,
se não for um grupo competitivo, esse grupo ele não vai ser vencedor. Ele não vai ser vencedor. O que decide hoje dentro do campo é aquele que tiver mais vontade de ganhar, aquele que tiver mais competitividade. Então o futebol hoje ele está muito igual, ele está muito próximo. Futebol hoje eu meio que menciono, eu já tive a oportunidade de assistir uma Fórmula 1. E quando você está ali assistindo uma Fórmula 1, você não consegue ver a diferença da velocidade dos carros. Mas você sabe que aqueles carros que têm mais investimento, ele sempre vai chegar na frente ali, porque aquela fração de segundos vai fazer a diferença. E no nosso futebol, na realidade do nosso futebol, essa fração de segundo, aquela Ferrari que faz a diferença, aquela Williams que faz a diferença, ela é o fator competitividade. Então você pode ter a melhor preparação física, você pode ter o melhor centro de treinamento, você pode ter o cara que teve a melhor base, você pode ter a melhor nutrição, mas se você não tiver competitividade, se você não tiver com a faca entre os dentes, se você não tiver disputando aquela bola como a última bola da sua vida, você não vai vencer no futebol. Então é isso. Então, é o que eu digo, você não fez essa pergunta, mas eu já vou responder para você, torcedor nosso gigante. Por que o Asa não subiu? Porque a vontade de ganhar dos atletas do Maranhão foram maior do que as do Asa. Então, a competitividade que eles entraram em campo nessas partidas decisivas contra a nós foi maior. Então, isso foi o diferencial. Foi o que fez a diferença. Então, a palavra competitividade, se ela não tiver no topo da pirâmide, nenhum time, por mais que tenha investimento, por mais que esteja com as contas todas pagas, ele vai a lugar algum. Então, o grande desafio nosso de gestores é que a nossa equipe, não só no futebol, como em todas as situações, em todo o meio de mercado que seja, tem que ter o sentimento de competitividade, o sentimento de poder dar o seu melhor. Então, essa é a grande diferença hoje dos vencedores para os perdedores em todos os segmentos. Se o senhor tivesse a oportunidade, você está na mesma mesa como essa com o Rogério, lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Há 18 anos atrás? O Rogério de hoje conversando com o de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Siga o mesmo caminho que você trilhou. Sempre com muita lealdade, com muita honestidade e sempre sem temor, a não ser o temor de Deus. Se arrepende de alguma coisa? Cara, me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu não sou de me arrepender daquilo que eu faço. Aquilo que a gente faz, a gente tem que arcar com as consequências, quer seja ela positiva ou negativa. Agora, aquilo que você deixa de fazer é aquele arrependimento que dói, porque você deixou de fazer. Então, nunca tem esse sentimento. Chegou ao ponto que tem que fazer, que tem que correr risco, óbvio que todos os riscos têm que ser calculados, mas nunca deixe de fazer aquilo que tem que ser feito, independente de qual seja a consequência. Qual a relação do Rogério Siqueira com Deus? Próxima, muito próxima. Eu gostaria que fosse mais, e depende mais de mim. Né? Eu tenho uma proximidade muito grande, muitos dons que eu tenho na minha vida foi Deus que me deu. Todas as portas da minha vida foi Deus que abriu. Eu sou muito grato a Ele por tudo. E tenho uma proximidade muito grande, mas eu sinto muita falta. Né? Eu já tive uma proximidade maior, né? E hoje uma das coisas que eu sinto falta da minha vida é de estar mais próximo da obra de Deus. Então, são coisas que dependem mais de mim, é mais uma iniciativa pessoal, é mais de se organizar, né? E
É uma coisa que eu sinto falta na minha vida. Eu não sinto falta da presença de Deus na minha vida. Tudo que eu faço, Deus tem uma promessa na minha vida. Ele vai na frente e prepara todos os caminhos. Isso eu sinto em todo lugar que eu chego. Em tudo que eu coloco a mão para fazer. É por isso que eu sou empresário, visto como empresário de sucesso. É porque eu tenho Deus na minha vida. E quando ele bota a mão, as coisas vão acontecer. A gente sabe que vão acontecer. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas ele não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certos por linhas certas. Nós que somos todos tortos e entendemos as coisas tortas, mas Deus é perfeito. Alguns chamam de guia espiritual, outros chamam de intuição, outros chamam de Espírito Santo, né? No caso dos evangélicos, outros chamam de anjo da guarda, outros chamam de voz interior. O senhor é muito intuitivo? Olha, eu tenho conhecimento da palavra, eu tenho conhecimento de Deus, né? Então eu não digo que intuição, eu sempre confio muito nas minhas conversas com Deus. Eu converso com Deus, eu falo com Deus. Na verdade, às vezes a gente cria uma barreira entre a gente e Deus, onde essa barreira não existe. Ela é um fio, ela é muito, muito fino, mas está aberto o diálogo. Às vezes ficam buscando terceirizações para falar com Deus, vãs repetições para falar com Deus. Né? E Deus está aqui toda hora, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está ali pronto para te escutar toda hora. Então, o diálogo meu com Deus, ele é muito íntimo, ele é muito próximo, sabe? E eu tenho muita convicção daquilo. Na verdade, já vem do princípio, né? Do que é certo e o que é errado. O que é errado, ele nunca vai estar com a bênção de Deus. E o que é certo, pode ter certeza que ele sempre estará com as bênçãos de Deus. Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Nunca desista dos seus sonhos. E o impossível, geralmente, é aquilo que nunca foi tentado. Foram várias Mas, perguntas. com essas frases, ainda tem outra que eu deixo, que tudo precisa ter cautela na vida. Então, a frase para isso é: tem certos riscos que nós não precisamos correr. Boa. Foram várias perguntas que eu externei. Qual dentre elas que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, eu acho que você fez tudo. Foi bem completo. Eu acho que de todos os podcasts que eu participei, esse aqui é um que eu vou guardar com muito carinho, né? E vou estar mostrando. Isso aqui é muito bom porque fica, né? Eu falei aqui praticamente toda a minha história, né? Resumida aqui. Então foi um dia realmente que vai ficar marcado na minha vida. O senhor respira o asa. E em que momento há uma distinção do Rogério que respira o asa e o Rogério? Ou não há essa distinção? Olha, tudo que eu faço como se fosse a última coisa que eu estou fazendo da minha vida. Tudo. Quer seja quando eu estou no Asa, porque o Rogério é presidente do Asa, mas o Rogério é presidente da Rápido InfoShop, o Rogério é presidente da Brejo dos Bois, né? Então o Rogério tem alguns outros investimentos. Então tudo que eu faço, quer seja uma negociação, quer seja uma tomada de decisão, é tudo com muita responsabilidade, né? Eu sempre me cobro muito e eu tenho nessa minha vida tanto administrativa como de vendas, que eu tenho muito mais erros do que acerto. Então, o Rogério, ele é diferente na época para os amigos mais próximos que falam: pô, Rogério, quando eu assisto o teu podcast que você participou, tal, você está sempre muito sério. As pessoas que são meu amigo não me enxergam o Rogério sério, e quando elas vêm para o meu trabalho, é muito difícil tirar um sorriso de mim no trabalho, né? Porque eu estou ali sempre muito focado, sempre muito concentrado, eu não misturo a brincadeira com o trabalho. Óbvio que a gente descontrai muitas vezes, mas eu trato tudo que eu faço na minha vida
com muita responsabilidade, com muita serenidade. E então, independente da coisa que eu faça, quer seja uma coisa voluntário, né? Eu já fui voluntário de cortar cabelo e sempre eu procurei ali cortar cabelo com uma precisão, sabe? Não que eu sou um cabeleireiro, talvez fui barbeiro algumas vezes, né? Porque eu não tenho uma prática tal, mas eu procurei fazer com maestria. Eu fui pro poker, eu fui querer ser o melhor, né? Porque eu queria estar naquele meio ali. Então, para eu estar naquele meio ali, eu tinha que ter uma resposta para os meus sócios nas minhas empresas e eu tinha que ter uma resposta para minha família. Pô, mas você vai viajar de novo para jogar? Então, eu não podia ser um perdedor. Então, tudo isso me ensinou a ser competitivo e independente, gente, sua competição nunca são contra as outras pessoas, é contra você mesmo. Então, tudo que eu faço, eu tento ser o melhor naquilo que eu faço. Não que eu quero ser o melhor para que as outras pessoas vejam o melhor. Não, é para mim mesmo e para honrar com aquela responsabilidade que eu peguei. Então, quer seja no asa ou em qualquer coisa que eu faço com muita responsabilidade, então não tem diferença. O senhor tem uma bebê de quantos anos? Tem uma bebê de 1 ano e 5 meses. Como é o nome dela? É Aurora. Aurora. O Rogério é empreendedor, que viaja, que faz negócios, que passa dias, às vezes, trabalhando fora de casa. Quando volta, que vê a Aurora e o sorriso enchapado hoje, qual é a sensação? Ah, não tem dinheiro que pague, né, cara? Hoje mesmo, essa semana foi muito corrida, então eu não tinha ido almoçar em casa, né? E hoje eu fui almoçar em casa, cheguei, ela estava dormindo. Aí eu falei para a Natália, disse, Natália, dormindo, tá bom, mas agora a babá que está dormindo com ela vem almoçar e a gente sobe e fica deitado do lado dela. E foi sempre muito gostoso, sabe, diferente, ficar deitadinho ali, sentindo o cheiro dela. E ela acorda e vê, e papai, e eu tive que sair para trabalhar, e quando eu saí, a Natália até pegou a filmagem para dizer o papai. Então ela é sempre muito, muito gostoso, é uma coisa, reviver isso é muito bom, né, cara? E num momento diferente da minha vida, realmente é algo inexplicável, indescritível, né? Por mais que a gente queira explicar, só quem é pai mesmo que pode sentir, né? E eu fui pai numa fase da vida e agora sou pai novamente 17 anos depois. Então é totalmente diferente, mas é um momento realmente muito especial. Dificilmente o Rogério viaja e chega e a Aurora tá. Todas as minhas viagens eu tento encaixar ali para ir a família inteira, eu, a Natália, a Aurora e quando pode também a Ana Sofia, né? A gente sempre tá juntos ali. Então o Rogério de hoje dificilmente ele viaja e passa muitos dias fora sem levar a Aurora e a Natália. Coisa boa. Que honra tê-lo aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Tenho certeza que você gostou muito desse bate-papo, mas eu quero que você externe aí as considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu queria parabenizar você, Flaudísio, pelo DDI Podcast, né? Realmente é um DDI de nível altíssimo, né? Um material que não deixa a desejar em nada os podcasts que a gente tem nacionalmente, internacionalmente. E eu, como cidadão arapiraquense, tenho muito orgulho de poder ter um trabalho como esse feito por você aqui em Arapiraca. Eu realmente gosto muito do seu material, gostei muito de ter participado. Então, parabenizar você nesse momento, agradecer a todos que nos assistem, né, a todos que comentam também aí, quer seja o veículo que você está nos assistindo, porque o feedback é sempre positivo, né? E essa oportunidade de poder levar parte da nossa vida, né, o legado que a gente tem construído durante esses anos e poder ser multiplicado. Então, cara, as considerações finais, elas são de agradecimento a você, um empreendedor, né, um cara corajoso, né, que dá o teu nome e dá a cara todos os dias aí no DDI Podcast. Então, fica aqui o agradecimento, né, e eu não poderia deixar
de externar esse agradecimento a você, torcedor alvinegro, que nos acompanha, a você que nos apoia, a você que é a grande razão da existência do nosso asa, do nosso gigante, né? Um jovem senhor que há pouco completou 73 anos, né? Que no futebol ainda é um jovem senhor, podemos citar aqui. Mas tudo que acontece dentro do nosso gigante é para você, torcedor alvinegro. Então, para você, fica o muito obrigado. E continue acreditando, incentivando o nosso gigante, porque com certeza as temporadas que estão por vir serão temporadas que vamos obter grandes colheitas, porque o fruto é bom, plantamos ótimas sementes e com certeza a colheita ela vai ser enorme. E é para você, torcedor do nosso gigante. Muito obrigado. Coisa boa. Se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do podcast é isso, né? Ser vida e outras vidas. Tenho certeza que esse bate-papo inspirou sua vida também. Grande Rogério, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Por hoje é só. Valeu!